Quero saudar a todos aqueles que estão presencialmente aqui no Espaço Novo Tempo em Jacksonville, e tenho a convicção da bênção do nosso Criador também com todos aqueles que acompanham essa mensagem através das redes sociais. Que todos nós possamos aprender das Sagradas Escrituras e que ela traga a nós luz para a confusão que existe neste mundo e a confusão que existe no nosso coração. Todos nós temos incertezas e dúvidas em relação a como caminhar o caminho do cristianismo. E hoje eu espero que a mensagem da Palavra de Deus possa lançar um pouco mais de luz a todos nós. É uma mensagem, como sempre aqui, bíblica, uma mensagem que trará a todos nós reflexões e que ela possa trazer algumas decisões. Por isso, saúdo a todos os meus amigos da internet, agradeço a todos aqueles que quando chegam aqui no YouTube já começam a compartilhar, porque isso é importante para que mais pessoas possam saber que estamos aqui ao vivo pregando a Palavra de Deus. O Espaço Novo Tempo em Jacksonville agradece e louva essa igreja virtual que não para de crescer. A cada sábado mais pessoas acompanham ao vivo, a cada sábado mais pessoas durante a semana acompanham as pregações aqui, e tudo que é feito aqui em Jacksonville pensando também em você que participa dessa igreja virtual de pessoas do mundo inteiro. Eu fazia live agora há pouco em outra rede social e ali pessoas de todos os cantinhos do mundo dizendo, eu sou de tal lugar, mas moro na Inglaterra, sou de tal lugar, mas estou na Austrália, em tal lugar, mas estou nos Estados Unidos, em tal lugar, mas estou no Japão. Gente do mundo inteiro acompanhando o nosso louvor aqui com os jovens e agora também a nossa pregação. Então, a nossa gratidão a todos vocês. Êxodo 32. Se você tem sua Bíblia, pode abri-la. Aqui é um capítulo triste, um capítulo muito triste na história do povo de Israel, e a gente vai analisar o que aconteceu aqui em Êxodo 32. É uma história conhecida, quando você começar a ler você já vai lembrar, e você vai mergulhar comigo nesse capítulo, e a gente vai ter outras referências bíblicas para poder entender Êxodo 32. Aqui nós encontramos o povo de Israel fazendo um bezerro de ouro para adorar esse bezerro. E é uma situação extremamente desconfortável, porque Moisés está no Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei de Deus, que diziam exatamente para não ter outros deuses. E enquanto ele recebe os mandamentos, nós encontramos essa situação aqui. Êxodo 32, nós lemos a partir do verso 1 o seguinte: o povo, ao ver que Moisés demorava para descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Verso 2: respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte,
ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Vamos permanecer até aqui. Todos nós conhecemos a história de Êxodo. Todos nós sabemos que o povo de Israel foi escravizado por 430 anos. Eu gosto sempre de fazer essa referência para nos dar uma dimensão de 430 anos, porque a maioria de nós vai viver aí até os 90, 100, no máximo. O Brasil tem 500 e poucos anos. O povo de Israel ficou 430 como escravo. São gerações e gerações e gerações e gerações de pessoas escravizadas. Deus então ouve o clamor de Israel, desce até o Egito, conhece as suas dores, e Deus então desenvolve um plano para libertar o seu povo. E a gente encontra Deus então preparando um bebê. Eu não sei se você já reparou, mas quando Deus tem uma coisa assim importante de libertação do seu povo, ele começa com um bebê. Ele fez isso com Moisés, ele fez isso com Sansão. Jesus vem como um bebê. Jesus poderia ter descido como um homem aqui, já adulto ou não. Mas Deus trabalha com crianças. Deus trabalha com gerações. E Deus chama esse bebê, Moisés, e o salva de maneira miraculosa. E depois de toda a história de Moisés, nós encontramos um povo arredio, um povo que reclamava, um povo que questionava a liderança de Moisés o tempo inteiro. Mas eu preciso lembrar você que Moisés, através dele, Deus manifestou o seu poder sobre o Egito de uma maneira estrondosa, arrebatadora, violenta muitas vezes. O anjo da morte visitou o Egito e matou todos os primogênitos do Egito. Aí, com esse mesmo Moisés, Deus abre o Mar Vermelho. E mesmo assim, o povo questionava a liderança de Moisés. E isso acontece o tempo inteiro. Eu quero que você, para poder entender Êxodo 32, eu queria que você voltasse um pouquinho aqui em Êxodo 16, 1 a 3, para você entender um pouco esse povo. Êxodo 16, de 1 a 3. Acompanhe comigo. A gente está tentando entender esse povo que viu o poder, a mão forte de Deus contra o Egito, que atravessa o Mar Vermelho, é o mesmo povo, certo? Mas veja como é esse povo. Êxodo 16, 1 a 3 diz assim: toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe aos israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos assentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Em outras palavras, era melhor morrer de barriga cheia no Egito. Agora a gente está aqui no deserto e eu preciso lembrar a você que naquele contexto o deserto era símbolo de morte. Atravessar o deserto era um grande perigo. Calcula errado a quantidade de água. Acontece um imprevisto na viagem.
adoeça no meio do deserto da travessia. Então havia um certo pavor no deserto. Esses escravos aqui nunca tinham viajado pelo deserto, nunca tinham enfrentado o deserto. Mas eles conheciam bem as panelas de carne, eles conheciam os pães. E a gente vai ler agora, em Números 11, outras iguarias que eles comiam no Egito. Números 11, 4 a 6. Livro de Números 11, 4 a 6 diz assim: um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se, ou seja, queixaram-se mais uma vez e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser esse maná. Para a gente poder entender esse espírito de reclamação, a gente precisa entender que o povo de Israel, ele não foi para o deserto sozinho. Muitos egípcios foram com o povo de Israel. Pagãos. Outros escravos de outras nacionalidades também foram com Israel. Então, a deturpação da lógica humana, ela é tão profunda que eles têm a cara de pau de falar assim: nós comíamos de graça as melancias, os peixes. Que de graça? Ser escravo, rapaz! Se trabalhava dia e noite, a troco de comida e um barraco para você morar. Mas às vezes a lógica humana se inverte de tal maneira que a gente realmente acha que antes de se converter era melhor do que depois de convertido. Que a vida sem Jesus é melhor do que a vida com Jesus. O indivíduo sai da miséria espiritual, emocional, intelectual, ele sai da miséria e ele tem agora perspectiva, mas ele prefere as panelas de carne da escravidão. Porque Satanás faz isso, né? Ele nos escraviza e aí ele dá as migalhas. E aí eles disseram: olha, era melhor o senhor ter matado a gente lá no Egito, porque lá a barriga estava cheia, a gente enchia o bucho de carne, de pepinos, melancias, alho poró, ó o quiche de alho poró aí, ó. Enchia lá, aí eu falo assim: agora só dá esse maná pra gente aqui, essa desgraça. E aí, a gente descobre que esses estrangeiros estavam juntos com o povo de Israel. E aí a gente percebe uma coisa. Você acha que escravo tem ouro? Sim ou não? Escravo tem ouro? Não tem ouro. Quem tinham as joias? Quem aqui diz assim, os brincos das suas mulheres, os brincos das suas filhas e dos seus filhos? Quando Arão solicita esses componentes de ouro, talvez, isso é uma ilação apenas, talvez ele pense assim: nunca que vão dar esses brincos aí. Mas na mesma hora tiraram. Na mesma hora tiraram.
porque havia um propósito mais diabólico do que a própria vaidade. Era adorar como adoravam no Egito. Eles tinham profunda dificuldade de adorar um Deus que não podiam ver, que não podiam tocar. E aí, nesse contexto todo, a gente descobre que eles não queriam, porque Moisés sobe 40 dias lá, ao invés deles substituírem um líder, eles falam assim, não, já vamos substituir o Deus, que a gente mata o mal pela raiz. E Arão, um líder que neste momento foi fraco, embora em tantos outros momentos tenha sido um excelente líder, aqui ele fraquejou, temeu pela própria vida, pressão de todos esses estrangeiros que haviam manipulado e haviam convencido todos os outros de Israel, boa parte dos outros de Israel, a pressão acontecendo. Ele poderia ter feito um bezerro de madeira, podia ter feito de pano, poderia ter feito de qualquer coisa. Quando ele diz o ouro, Arão talvez pensasse, eles não vão abrir mão das joias. O povo de Israel, antes de sair do Egito, ele também buscou despojos do povo do Egito, que eram as pedras preciosas e as joias. Mas isso nunca fez parte do povo de Deus. Eles pegam os despojos, todos esses outros estrangeiros levam, e é por isso que eles têm ouro. É por isso que eles têm brincos. É por isso que eles têm todas essa matéria-prima para construir o bezerro. E aí acontecem algumas coisas aqui que eu gostaria de refletir com você. Você precisa saber uma coisa, você que frequenta uma igreja, você que já frequentou uma igreja e que hoje é um desigrejado, você que já entrou em igrejas e já saiu de igrejas, preste atenção na frase que é o título do sermão. Sempre existem os que não são de Deus envolvidos com as coisas de Deus. Guarde isso aí. Sempre existem aqueles que não são de Deus envolvidos com as coisas de Deus. Sempre existiu. Sempre vai existir. E quanto mais nós nos aproximamos do tempo do fim, mais haverá mistura do joio com o trigo. E mais o joio se parecerá com o trigo. Sempre haverá aqueles que não são de Deus envolvidos com as coisas de Deus. E são esses que semeiam a semente da discórdia, da briga, da dissensão, da confusão. Sempre. São pessoas que não são espirituais, embora se relacionem com coisas espirituais. São pessoas que estão na igreja, mas a igreja nunca esteve dentro delas. São pessoas que cantam no louvor, mas que nunca louvaram. Não sabem o que é isso. São pessoas que vivem muito bem sem a Bíblia. São pessoas que, embora frequentem igrejas, se não existisse Bíblia, não faria diferença na vida delas, porque elas não pautam a sua vida pela Bíblia, elas pautam a vida delas pela lógica delas. Sempre haverá pessoas que não são de Deus envolvidas com as coisas de Deus. E na primeira oportunidade, quando eles perceberam um vácuo, eles falaram, vamos preencher. E eles chegaram para Arão e falaram assim, agora nós queremos alguém que nos guie, porque nesse deserto a gente precisa voltar para o Egito. E o bezerro de ouro, o bezerro, o boi, o touro, sempre foi símbolo de
força, prosperidade, fertilidade. Tanto que nós tivemos aí, né? No Brasil colocaram lá um touro, né, de ouro, como aqui nos Estados Unidos, já foi retirado. E por que dizem que dá sorte você tocar nas partes íntimas do touro? Tudo isso vem desde o Egito Antigo. Toruel é o deus touro. Toru-El, El de Deus. Toruel. Porque é símbolo de fertilidade, porque o bezerro, porque havia a crença óbvia de que um bezerro tinha o potencial de força, tinha o potencial de crescimento. E eles precisavam de alguém, já que Moisés não existia mais, para guiá-los de volta para o Egito. Você não se esqueça, eles tinham saudades do Egito. Eles não queriam mais maná, eles não queriam aquele deserto. E se esqueceram completamente da mão forte de Deus no Egito, do Mar Vermelho se abrindo. O maná, meu amigo, não fez a menor diferença. Talvez nos primeiros 15 dias tenha impressionado as pessoas. Depois aquilo virou, como diz aí no ditado popular, carne de vaca. E agora o que eles queriam eram as melancias, os pepinos e os alhos porós. O bezerro é feito. E sabem o que acontece? Deus chega para Moisés, a gente não vai ler todo o texto aqui de Êxodo 32, mas Deus chega para Moisés e diz o seguinte: eu vou matar todo mundo. E eu vou fazer de você uma grande nação. E Moisés intercede pelo povo e diz: Senhor, por favor, não se esqueça da promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor tirou com mão forte eles do Egito. Dá uma segunda chance. Moisés chega a dizer assim: Senhor, se o Senhor for executar isso, risca o meu nome do livro da vida. Senhor, por favor, cuida desse povo. Vamos salvar esse povo, vamos cuidar desse povo, esse é o teu povo. Só que acontece uma coisa aqui no Êxodo 33, que pouca gente se apercebe. Êxodo 33, no verso 5, diz o seguinte. Êxodo 33, 5 diz: Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora, tirem seus enfeites, e eu decidirei o que vou fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Sabem o que eu fico pensando? Nas nossas pequenas concessões. Existe uma expressão que diz assim: não dá nada. Já percebeu que tudo não dá nada? Isso aqui não dá nada. Isso aqui não dá nada. Isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. Aqueles que acompanham meu ministério sabem que eu tenho vários sermões a respeito de joias. Em todos eles eu começo dizendo: não é ponto de salvação. Ninguém está dizendo que você vai se perder por causa da joia. Ninguém.
Mas o que a Bíblia diz é que desde esse momento, o povo de Israel cessou. Porque eles entenderam que aquilo que não dava nada, deu e deu muita coisa. Sabe quantas pessoas morreram por causa dessas joias aqui? 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Nós não estamos aqui ao vivo em 3.000 pessoas, juntando todas as redes sociais. Mas Deus, Ele, se não fosse a intercessão de Moisés, mataria mais de 1 milhão de pessoas. E recomeçaria tudo de novo com a linhagem de Moisés. Sempre existem os que não são de Deus envolvidos nas coisas de Deus. É simples, eles pensaram assim: se Deus não se move, a gente se move. A gente não vai ficar esperando aqui a morte nesse deserto, não. Esse Moisés aí, esse líder de vocês, desapareceu. A gente não sabe se está vivo, se está morto, o que aconteceu, se fugiu, se foi embora, se abandonou a gente. Então é o seguinte, a gente precisa aqui de uma orientação. E a única orientação que aqueles estrangeiros tinham é a adoração aos outros deuses. E mais, não se esqueçam, por que Moisés está no monte? Vocês se lembram a razão pela qual Moisés está no monte? Porque quando Deus foi falar com o povo fala assim: Moisés, fala você com Deus, porque se ele falar com a gente morre. Está lá Moisés intercedendo, decodificando o amor de Deus em 10 mandamentos. Quando Moisés desce, há um diálogo interessantíssimo entre Moisés e Josué. Porque quando eles estão descendo, Josué no capítulo 32, verso 17, Josué ouviu um barulho do povo gritando e disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Lembram que eu falei para vocês que o porquê do bezerro? Porque envolvia fertilidade? Você por acaso sabe que tipo de adoração era feita com esse bezerro? Orgias. Porque você precisa entender que o paganismo envolve atos sexuais como ritual de adoração. Orgias coletivas em adoração, fertilidade e sacrifício de crianças. Era isso que estava acontecendo enquanto Moisés estava no monte. Quando eles descem, está Moisés e Josué, falam assim: eu estou escutando um barulho, parece que é de guerra. E aí Moisés diz: não é canto de vitória nem de derrotados. Era o culto, as festas. Entende? Porque quando a gente terminou aqui o verso 6 diz assim: e levantou-se para entregar-se à farra. Em algumas versões está a festa, comer, beber, porque sempre os cultos pagãos estavam envolvidos com sacrifícios humanos, com orgias e com glutonaria e violência. Sempre. Sacrifício humano, violência. Toda glutonaria. Beber, encher a cara. Não se esqueçam que os romanos também eram pagãos, milênios depois. E nas suas festas eles tinham um espaço que era chamado de vomitorium. Que era depois da pessoa comer, elas iam lá vomitar para continuar comendo e comendo. O culto ao ventre, ao estômago.
E as bebedices, e a glutonaria, e o comer, e o beber, e o beber, e o comer, estavam envolvidos com sacrifícios de crianças. E quantas crianças são colocadas hoje no altar da internet? Quantos sacrifícios de crianças são feitos hoje de maneira virtual? Pessoas que estão sendo iludidas e que estão seguindo os bezerros de ouro dessa vida. Seguindo. Elas não sabem, elas não conseguem ver que elas estão caminhando para o abismo. Se existe um ser nessa vida que quer o seu bem, é Deus. Quando Deus diz para você não beber, Ele não está fazendo isso porque Ele te odeia. Ele não está fazendo isso porque Ele não quer que você se alegre. Ele está dizendo isso para você porque Ele te ama. Quando Ele diz para você não fumar, quando Ele diz para você não usar vapor, quando Ele diz para você não usar narguile, Ele não está fazendo isso porque Ele fala assim, eu quero que esse menino aí, eu quero que ele nunca seja feliz na vida, então eu vou proibir aqui a felicidade dele. É isso que você acha que Deus pensa? Deus está tentando te proteger, Ele está falando assim, meu amigo, existe um vírus muito mais poderoso que o Covid-19, que é chamado pecado, que está destruindo, está matando, e mata a gente há 6.000 anos. E mata para a eternidade. A verdade é uma só. Antes do bezerro de ouro ser formado, cada um deles já tinha um bezerro no coração. Aquele bezerro só foi feito porque ele já tinha o bezerro no coração. Eles já tinham aquilo. Cabe a mim e a você pararmos e refletirmos sobre o que estamos fazendo com as decisões da nossa vida. Que lugares eu tenho frequentado? O que eu tenho comprado? O que eu tenho feito com os recursos que Deus tem me dado? Eu tenho usado para minha vaidade pessoal? Já há 2 sábados eu tenho dito uma frase aqui. Se você porventura perdeu essas mensagens, está tudo aí no YouTube, para você ir lá e assistir. Todo sábado tem um sermão. Eu tenho dito assim: pare de centralizar-se na tua dor. Pare de focar na tua dor. Você não é o centro da sua vida. O centro da sua vida é Jesus. Se você ficar olhando para a dor vai crescer. Se você ficar olhando para as coisas ruins da tua vida, tudo isso vai ter um significado e uma importância muito grande em você e vai te destruir. Hoje eu quero fazer o contraponto, mas também na mesma linha. Pare de achar que tudo na sua vida tem que ser feito para o seu próprio prazer. Pare de achar que você tem condições de guiar a sua própria vida. Eu me lembro que existe uma expressão antiga quando o indivíduo falava assim, não, eu sou dono do meu nariz. Já ouviu essa expressão? Sou dono do meu nariz. Uma outra frase também, na minha vida mando eu.
frases diabólicas, né? Profundamente infernais. Porque eu não sei mandar na minha vida. Na minha vida eu não mando. Quem deveria pelo menos mandar não sou eu. Quem deveria mandar na minha vida é Jesus. Quem deveria estar no pódio da vida, da minha vida, no primeiro lugar é Cristo, não eu. Porque se eu estiver no pódio da minha vida, e eu for o centro da minha vida, Jesus não estará lá. Eu estarei. E eu ocuparei um lugar que não me pertence. Pertence a Cristo. Por isso, para cada coisa que a gente for viver, para cada decisão que a gente for tomar, a gente precisa dizer: o Senhor se agrada disso? Isso alegra o Senhor ou só vai me alegrar? Eu não sei quantos pregadores me assistem aqui nesse momento, mas você precisa saber que eu prego o Evangelho para mim todos os dias. Porque não é fácil para mim. Como talvez não seja fácil para você também. Quem está falando com você não é uma pessoa que olha de cima para baixo dizendo: me tenham como exemplo. É alguém que está nadando contra a correnteza junto com você. Que tem lutas, dificuldades, incoerências, inconstâncias, do mesmo jeito. Mas a palavra do Senhor, ela precisa me guiar e nos guiar. A palavra do Senhor, ela precisa direcionar os nossos passos. E a partir da palavra do Senhor, a gente deve decidir o que a gente come, o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente vive, o que a gente compra, o que a gente vende, no que a gente trabalha. Porque se Deus não guiar a minha vida, eu vou guiar. E se eu guiar a minha vida, você pode ter certeza, eu vou pelo caminho mais fácil, no caminho que vai me apresentar a grama mais verde, aquilo que vai me trazer mais alegria. Mas a semelhança de Ló, eu posso escolher o caminho errado, mesmo achando que é o caminho certo. Toda a prosperidade estava para a região de Sodoma. Toda a possibilidade de crescimento estava lá em Gomorra. Quando Abraão chegou e falou assim: Ló, escolhe o lado, se você for para a direita eu vou para a esquerda. Mas peraí, lá só tem deserto, lá não tem ninguém, lá não tem prosperidade, lá não tem nada, eu vou é para cá. Porque a gente usa a nossa lógica, como Ló usou. É aqui vou ser mais feliz, aqui vai ser mais gostoso, aqui vai ser melhor para mim, aqui eu tenho mais oportunidades, aqui eu tenho mais chance, é para lá que eu vou. E ele destruiu a família dele com a lógica dele. Sabe por quê? Porque ele guiou seus próprios passos, porque quem estava no pódio era ele, e não Deus. E Abraão se torna o pai de uma grande nação, recebe a bênção, recebe a proteção e a unção, e amigo de Deus, e galeria da fé e eternidade, indo para o deserto, onde ninguém estava, onde ninguém queria. Porque quando Deus guia, Ele consegue enxergar o futuro, e eu e você não sabemos. Então não dá para a gente querer guiar a vida se a gente não consegue enxergar. Me diga se você teria coragem de dirigir um carro se você fosse cego. Você entra num carro, venda os teus olhos e vai dirigir. Você faria isso, mas você faz com a vida, a gente faz com a nossa vida.
Você não sabe o que vai acontecer. Você quer vender tua casa, quer comprar uma casa, você quer trocar o carro, comprar. Você não sabe se você está comprando morte para o teu filho. Você não sabe se você está mudando de lugar para morrer gente ali dentro. Você está, eu vou viajar, você não sabe se você vai viajar e se no meio dessa viagem você não vai chegar no teu destino. A gente é cego porque a gente não vê o futuro, a gente só vê agora. Então a gente tem que dizer assim: Senhor, me guia, o Senhor sabe se é melhor sim ou se é melhor não. Seja feita a tua vontade, o Senhor no pódio. Porque senão o bezerro que já está dentro de mim, na primeira oportunidade eu vou colocar ele no altar da minha vida. E quem vai me guiar para o Egito, que é o lugar onde eu tenho carne, onde eu tenho os pepinos, que é o lugar de prosperidade. Eu preciso do bezerro para me guiar aos pastos verdejantes, que na verdade é morte e destruição. Eu sei, e termino a mensagem de hoje, que o povo de Israel entendeu uma coisa. Pequenas concessões causam grandes desgraças. Eles pegaram todas as joias e deram um fim. Você goste ou não goste, você concorde ou discorde, é o que a palavra do Senhor me diz e te diz. Pequenas concessões abrem portas para grandes problemas. Para grandes problemas na vida. Eu espero, queridos, que Deus nos ajude, me ajude e te ajude a tomarmos as decisões certas, a escolhermos o caminho que Deus quer que a gente siga, mesmo que Ele aponte para a gente ir para o deserto, mesmo que Ele aponte a gente para ir para o pior de todos os lugares. É lá que existe a bênção. A bênção não estava no Egito, a bênção estava no deserto. A proteção estava no deserto, não estava nas panelas de carne. Que Deus nos dê sabedoria nesses dias difíceis que eu e você estamos vivendo. E que Ele nos conduza até a eternidade.